Beleza? Todos de volta? Sim. Joia. Vamos seguir adiante então, tá? Então, vocês estão vendo a tela? Sim. Joia. Sim. Bacana. Então, vamos lá. Moisés. Vamos lá. Gênesis, tá? Gênesis é o livro dos princípios e ele e não só o livro dos princípios enquanto começos, mas é o livro dos princípios. Ele atribui os princípios certos ou os princípios da fé são atribuídos a partir do livro do Gênesis, tá? Então é o seguinte, tradicionalmente atribuído a Moisés a autoria, ele é escrito mais ou menos em volta do ano 1445, 1466, até 1405 a.C., ou seja, nesse intervalo de tempo em que aconteceu. Durante a peregrinação no deserto, na região do Sinai, tá? É durante a peregrinação que é escrito o livro do Gênesis. Para quem o livro foi escrito? Vamos lá. Exegese, matéria de exegese adiantada. Como é que a gente faz uma exegese de um texto? Tá? E aí deixa eu te explicar. Você vai fazer a sua devocional, você lê a Bíblia do jeito que você quiser. Na sua devocional, se você quiser ler lá um trecho e achar que aquilo é promessa de Deus para sua vida, legal. Você faz do jeito que você quiser. Eu não vou me meter no jeito que você faz a sua devocional. Mas do jeito que você faz exegese, eu vou me meter sim. A gente faz perguntas para o texto. Então a gente lê lá um trecho de 1 João, tá? 1 João, amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7. Porque o amor vem de Deus e tudo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7, 8. Amém? Todo mundo comigo? Joia. Sim. Joia. Quem escreveu? João. Quando escreveu? Por volta do ano 90 depois de Cristo. Onde escreveu? Provavelmente Éfeso. Para quem escreveu? Para a igreja. Ah, tá. Então vamos lá. Amados, vamos amar uns aos outros. Tudo bem. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É isso, amém. Vamos amar uns aos outros. Porque o amor vem de Deus, sim. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ah, César, então eu sou homossexual, eu amo o meu namorado homossexual. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se eu amo o meu marido homossexual, então você não pode dizer que o meu amor ele está errado, porque a Bíblia diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e não conhece a Deus. E quem não ama não conhece a Deus. E o seu discurso de ódio mostra que eu, sendo gay, amo mais e conheço mais a Deus do que você, porque eu amo o meu marido homossexual e você não me respeita. Entendeu? Isso é exegese ruim. Exegese correta vai fazer a gente entender que o alvo, para quem que João estava escrevendo? Para o mundo? Não, estava escrevendo para a igreja. E a igreja entende. Existem teologias anteriores a essa abordagem que vão determinar que o amor saudável entre pessoas românticas está determinado entre um homem e uma mulher. E que qualquer amor fora esse, romanticamente falando, é uma deturpação de amor. Então, a nossa exegese vai mostrar que 1 João 4,8 está escrito para aqueles que conhecem e respeitam e seguem as leis de Deus.
onde está determinado, então, que todo comportamento homoafetivo é um adoecimento do amor. E aí a nossa resposta a essa pessoa é: se você fosse alvo de quem esse texto está escrito, você saberia que amar a Deus significa negar as paixões do mundo. E entre as paixões do mundo está o amor adoecido, que pode abordar a homoafetividade, a pedofilia e tantas outras coisas. Entende? Você percebe que, sem fazer as perguntas para o texto, você entra em armadilha. Agora, imagina isso feito por um homossexual que pegou a Bíblia e fez uma pesquisa no Google para falar de um texto de amor. Agora, você imagina isso diante de um falso profeta. Imagina diante de um pastor mal intencionado. De alguém que claramente foi para o púlpito para enganar, porque infelizmente isso existe, tá? Deixa eu avisar vocês, a gente vai falar muito disso. Por quê? Porque Jesus avisa mais sobre os falsos profetas do que encoraja sobre os verdadeiros profetas. A gente tem metade do Novo Testamento falando para tomar cuidado com falsos profetas. Então, quando a gente chegar no panorama do Novo Testamento, nós vamos falar muito sobre falsos profetas. E se você não sabe fazer uma exegese, que é fazer as perguntas certas do texto, quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, para quem escreveu, qual é o tema central do livro, tudo tem que fazer sentido. E aí você vai ter, do texto, você vai ter contexto imediato, versículos antes, versículos depois, contexto remoto, capítulos antes, capítulos depois, contexto geral, se isso que está sendo dito concorda com a mensagem dita em todo aquele contexto histórico, geográfico e também com a Bíblia toda. Então, a maioria dos pregadores que prega, abre um texto, lê o texto e fala da igreja sobre aquele texto, sem fazer esse exercício, está imediatamente correndo o risco de ensinar uma heresia. Porque, gente, é da Bíblia que sai testemunho de Jeová. É da Bíblia. É da Bíblia que sai Mormon. É da Bíblia que sai Adventista do Sétimo Dia. É da Bíblia que sai Congregação Cristã do Brasil. É da Bíblia que sai... A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Como que existe isso? As pessoas não fazem exegese do texto do modo correto. Com a exegese, você se mantém numa doutrina saudável. Sem exegese... Vamos lá. Então, para quem foi escrito, é importante. Gênesis é escrito por um povo que foi liberto de Israel e não conhecia o próprio Deus. Gênesis foi escrito por um povo que ficou durante 400 anos vivendo a lembrança de uma religião praticada por Abraão, Isaac e Jacó e pela realidade constante e diária da religião praticada pelos egípcios. É um povo que já nem lembrava mais de Abraão, Isaac e Jacó, salvo aqueles que permanecem. Aqueles que permanecem no temor a Deus, que foi imediatamente a família de Moisés, né? Arão, Miriam, a própria mãe de Moisés. Então, durante 400 anos, aquele povo foi sendo doutrinado. E a gente precisa de 3 gerações para gerar um ateu. Durante 400 anos, você pode levar esse número pelo menos umas 4 ou 5 vezes. A gente pode estar falando perto de 20 gerações. Então, para gerar ateísmo em 20 gerações, ou distância da fé em 20 gerações, é muito fácil. Tá? Tema central, origem de todas as coisas e o início do plano redentor de Jesus. Tá? É em Gênesis que está o próprio Evangelho. O evangelho aparece em Gênesis. Tá? O Evangelho de Jesus, tá? Aparece em Gênesis. Quando ele diz o seguinte, olha, a semente da mulher. Quando Deus diz para a serpente,
ele lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquilo ali é chamado de proto-evangelho. É Deus decretando a derrota do diabo pela semente da mulher. A partir daí, o diabo passou a perseguir a semente da mulher. Entende? Então vamos lá. Os personagens são muitos, tá? Eu coloquei aí todas as 12 tribos, inclusive. Mas os principais ficam entre Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Tá? Gente, a gente uma hora vai precisar entender que a Bíblia é um livro para maiores também. Tá? É lógico que eu vou tomar cuidado, porque tem a Sara assistindo, tem a Lia assistindo. Mas existem coisas pesadíssimas que acontecem no texto bíblico. Tá? Então vamos lá. Adão, o homem criado por Deus como representante da humanidade, decide estragar tudo de uma hora para outra. A gente já sabe o que aconteceu. Tá? Eva, a primeira mulher, enganada pela serpente, a gente já conhece. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, segundo crianças diante do trono. Tá? A musiquinha. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Então é isso, um homem legal, muito especial, né? Abraão era o pai da promessa, ele é o pai da fé. Engraçado, Noé, ele passa poucas e boas quando termina o episódio e ele se vê manguaçado. Alguém conhece a história, não? Né? E aí o filho dele descobre a sua nudez. Tá? E aí, sim, descobrir a sua nudez tem dois significados comuns na Bíblia. Um é ver a pessoa nu sem roupa. Outro é aproveitar-se sexualmente da pessoa sem roupa. A Bíblia diz coisas sem dizer. Então, há quem acredite que naquele momento o Noé tenha sido abusado pelo filho. Ok? Por quê? Porque historicamente, teologicamente, dá para construir essa possibilidade. Eu acho um exagero, certo? Não sou alguém que testifica dessa ideia, tá? Mas tem gente séria que acredita que isso é uma possibilidade. Por isso, por que que Noé expulsa o filho? Porque viu ele sem roupa? Respondam para mim. Parece pouco, né? Quando a gente lê isso, parece um exagero, né? Pô, nossa, não é. Então, Porque é por isso que tem gente que acredita que ele possa ter abusado do pai. Por isso que o pai expulsa ele embora. Entende? Então é pesado, é bem pesado. Tá? Isaac. Bom, Abraão é o cara que entregou a esposa para o rei, para Faraó e rei duas vezes, com medo de ser morto. Esse é o herói da fé. É o cara que fica com medo porque a mulher dele era bonita. Ele entrega ela para o harém do faraó e o harém de um outro rei. Ele faz isso duas vezes. Ele mente duas vezes, entrega a esposa. E aí vem uma maldição sobre o segundo rei. O faraó do primeiro rei ele percebe, mas o segundo rei vem uma maldição sobre ele por causa disso, porque ele teria então se deitado com Sara. Entende? A Bíblia não narra que isso tenha acontecido. É uma possibilidade dentro daquilo que o texto deixa claro para a gente. Porque o cara toma Sara, esposa de Abraão, como mulher. Ou seja, aí Deus vai amaldiçoar a casa do rei. Complicado, né? Isaac, filho da promessa. Jacó é um trapaceiro que vira o patriarca, né? Ele era o usurpador. E ele compra num acordo de prato de feijão, né? O irmão dele não estava nem aí para isso. Eu acho fantástico na figura de Jacó Isaac. Isaac dá a bênção antes de morrer, certo? E do momento em que ele deu a bênção até o momento que ele morreu, passou 12 anos.
Ô pressa de morrer que ele tava. Ele queria se livrar, né? E você vê como é que a cabeça funcionava, né? Eu preciso explicar para vocês o seguinte: a Bíblia ela tem, em geral, dois tipos de estrutura textual, tá? Narrativa e normativa. Narrativa é alguém contando o que fez. Não está dizendo que Deus aprova, não está dizendo que Deus é a favor, não está dizendo que aquilo Deus mandou fazer, é só o que fez. Normativa é quando aquilo é instrução para nós, tá? Por exemplo, Abraão entrega a esposa com medo de ser morto pelo faraó. Isso é narrativa. Isso não é normativa. Ah, César, então, se chegar um comandante me ameaçando, tá tudo bem entregar minha esposa para ele? Não tá tudo bem. Porque a narrativa está contando o que aconteceu, não está nos instruindo a fazer o mesmo. Só está contando o que aconteceu. E a gente vai ter muito disso na Bíblia. Por exemplo, o judeu, ele é judeu porque ele é de qual tribo? Judá. Judá. Quem foi Judá? Um dos filhos. Um dos filhos. É isso aí. Ele foi um dos filhos de Isaac, certo? Uhum. De Jacó, perdão. Perdão. Ele é um dos filhos de Jacó, perdão. Certo. Qual é a coisa mais relevante sobre Judá que a gente tem na Bíblia? Casou com Tamar. Não, ele transou com a nora. Com a nora dele, né? Vamos lá, e por que ele transou com a nora dele? Hã? Não, porque ele foi atrás de uma prostituta. Ela se fingiu de prostituta porque ela tinha ficado viúva. Ela se finge de prostituta e pede o anel dele como pagamento para que ele não a abandone e ela possa viver debaixo da sua casa dos seus cuidados. Ou seja, o cara que carrega hoje o nome da religião judaica é o cara cujo máximo de informação que a gente tem é que ele tinha o costume de se deitar com mulheres da vida. Para você ver que os nossos heróis da fé, eles são homens tão falhos quanto nós. Quando a gente chegar em Davi, vocês vão ficar abismados, porque a Bíblia mascara muito o que Davi fez. E a gente vai falar sobre um Davi de maneira mais séria. Mas por quê? Você quer desconstruir a minha fé? Não, porque a sua fé não está baseada em Jacó. A ideia é você entender que se Deus usou um cara que saía da sua casa para se deitar com prostitutas, e ele se deitava com tantas mulheres a ponto de se deitar com a própria nora e não reconhecer, se Deus usa esse cara na história, ele vai usar você também. Não significa que você tenha liberdade, então, de cometer erros à torta e à direito, como se você não tivesse temor a Deus. É só que a santidade não é necessariamente você viver bitolado porque você pensou algo que não devia. Santidade é você. Aconteceu o erro, levanta-se, recompõe-se, volta para o foco que é a vida cristã. E não se martirize, né? Então, os nossos heróis da fé, eles são homens cheios de erro, tá? Vamos rápido para a gente encerrar aqui, pelo menos o livro de Gênesis hoje, tá? José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, a patifona dá em cima dele. Ele não se deita com a patifona, mas ela mente. Potifar acredita mais em José do que nela, por isso que ele não manda matar José, mas ele manda prender José. José, então, fica aquele tempo todo, anos, como preso, interpreta sonho do padeiro e do copeiro do rei. Depois disso, ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó. E aí ele fica como o governante, né, se torna lá um segundo governante sobre as terras do Egito. Uma coisinha importante, tá? E é importante falar sobre isso. A história de José do Egito.
Não é sobre sonhos. Tá? Usar José do Egito para pregar sobre sonhos é falta de exegese. Porque José não tem. Porque, como costumeiramente a gente ouve pregações sobre José do Egito. Gente, olha, Deus mostrou esses sonhos para José. E olha, Deus vai ressuscitar os seus sonhos. O sonho que você perdeu. Por que te maltrataram, te jogaram no poço, tananana. Aqueles sonhos que você tem no seu coração. Os sonhos de Deus para sua vida vão acontecer e tal. Ô César, mas José não recebeu os sonhos de Deus? Recebeu. Os sonhos não aconteceram? Aconteceram. Aqueles sonhos se tornaram um alvo para José? Aqueles sonhos se tornaram desejo no coração de José? José perseguiu aqueles sonhos? José entendeu os sonhos? Os sonhos de que eles veem os feixes se dobrar a ele, ao feixe dele. Ele viu isso, ele entendeu o que era isso? O sonho que ele vê o sol e a lua se prostrar diante dele, ele entendeu o que era isso? Ele desejou isso? Ele perseguiu isso? Então a gente pegar profecias entregues em sonhos para José, porque foi isso que foram. Profecias entregues em sonhos para José. E transformar isso numa mensagem de que Deus vai ressuscitar os seus sonhos, isso é uma distorção gravíssima do que a história de José nos ensina. A história de José nos ensina que nós não vivemos por vista e nem por circunstância. Deus já tem um plano traçado para as nossas vidas. O plano traçado para José era que ele, no final das contas, seria honrado diante dos irmãos, diante do pai e da mãe. Esse era o plano de Deus para José. E a partir de José fossem salvos todos os hebreus da fome. Esse era o plano de Deus para José. Não tem nada a ver com os sonhos que Deus colocou no coração de José. Porque aquilo era um aviso para José, era uma profecia para José. Não era sonhos que Deus colocou no seu coração. E eu vejo isso sendo pregado e eu acho até maldade nesse caso. Porque você vai dizer para por exemplo, uma mulher que não tem filhos e ela não pode ter, e ela faz um tratamento atrás do outro e não consegue engravidar. E aí ela vai ouvir uma pregação de Deus dizendo para ela que os teus sonhos, Deus, desculpa, não pode, isso é pecado. Desculpa, olha aqui para mim. É pecado usar José do Egito para falar que Deus vai realizar os sonhos que ele colocou no seu coração. Porque José do Egito não se trata disso. José do Egito se trata de como Deus pega um Zé Ninguém de uma tribo cigana que não tinha casa, não tinha lugar, faz ele se tornar um governante para que ele possa salvar 1 milhão de pessoas. É sobre isso que José do Egito fala. Depois que ele tem os sonhos, absolutamente nada caminha para isso. Nada. À vista dele, não é? Nada. Depois dos sonhos. Isso foi só desgraça a vida dele. Depois dos sonhos, nada caminha para isso. Nada acontece nessa direção. Tudo que acontece em José do Egito depois dos sonhos é queda. Certo? Mas a fidelidade dele a Deus é isso. O ensino nosso em José do Egito você foi traído pelos seus irmãos e é fiel a Deus. Você foi traído pela pessoa com quem você trabalhava, mas você não se corrompe e se mantém fiel a Deus. Você está na cadeia injustamente e é fiel a Deus. E você se torna a boca de Deus para falar com outros presos. E você se torna a boca de Deus para falar com a liderança do mundo que for. Essa é a lição de José do Egito. Então, é assim, em nome de Jesus, nenhum aluno dessa turma vai pregar José do Egito para falar sobre sonhos.
Porque isso é maldade. Você está usando de apelo emocional. Isso é apelo emocional para falar com gente desesperada. Porque José do Egito não fala sobre isso. Tá? Existem outras. Esperança para a mulher que não tem filhos, tem outros textos que você pode usar. Você pode usar Raquel, tá? Você pode usar Raquel no desespero dela. Você pode usar a história de Samuel. Ela pediu um filho e ela consagrou o filho ao Senhor. Você pode usar e falar, olha, se tiver no plano de Deus, no propósito de Deus, ele vai te abençoar. Se não tiver no propósito de Deus, você pode ser mãe de pessoas na fé. Você pode ser mães de filhos adotados. É importante que a gente entenda que Deus não foi a todas as mulheres famintas de Israel, mas ele foi a uma viúva em Sarepta, fora de Israel, e mandou lá o seu profeta e fez multiplicar lá o azeite daquela mulher. Jesus diz isso, existia na época de Elias, Eliseu, muitas mulheres famintas em Israel, e ele não foi a todas elas. Ele foi a uma. Então, Deus não vai fazer toda a estéreo gerar filhos. Ele não vai fazer. Ele vai fazer algumas, mas não a todas. Ou seja, é falta de fé. Não, não. A história prova isso. A história bíblica prova isso. Então, nós não podemos usar da palavra de Deus para comover as pessoas, porque nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo crucificado. Nós não pregamos as nossas ideias, nós pregamos a palavra. Nós não pregamos convencimento, nós pregamos o poder de Deus, que é a transformação. Se a pessoa vai se emocionar, é porque o Espírito Santo tocou nela, não porque eu usei de estratégia para tocar o emocional dela. É pecado usar a Bíblia para tocar a emoção das pessoas. Você tem que usar a Bíblia para que o Espírito de Deus toque o espírito da pessoa. A partir daí, ela se emocionar, aí é algo dela, pessoal dela, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu me emociono pregando constantemente, mas eu não levo as minhas emoções até a palavra de Deus. É a palavra de Deus que me toca profundamente. E é assim que tem que ser. Então jamais use do seu conhecimento para saber, olha, tem gente endividada aqui. Deixa eu sabe? Porque quem tem o microfone e sabe lidar com a Bíblia tem o poder, escuta, você tem o poder de manipular todo mundo que está te ouvindo. E você pode usar isso para o bem e pode usar isso para o mal. Entretanto, manipular, seja para o bem e para o mal, é pecado. Você pode manipular para o bem, mas é pecado do mesmo jeito. Porque oratória não é para isso, hermenêutica não é para isso, exegese não é para isso. Nós temos que pregar a palavra como ela é, a mensagem que ela tem. A pessoa, o Espírito Santo vai agir na pessoa do jeito que o Espírito quiser. Nós não controlamos o agir do Espírito Santo. Amém? Amém. Virou pregação agora. Principais eventos do Gênesis, tá? Criação do mundo, queda do homem, dilúvio, Torre de Babel, chamado de Abraão, sacrifício de Isaac, quase, né? Formação das 12 tribos e José do Egito. São os principais eventos do livro do Gênesis, tá? Anota aí, o João Calvino, ele vai dizer o seguinte: Gênesis mostra que o coração do homem é inclinado ao mal desde o início. Mas também revela a graça de Deus preservando a sua criação. Quer ver um exemplo disso? Quando Deus vai falar com Adão, Eva e a serpente, ele fala para Adão o seguinte: do suor do teu rosto comerás. Ele fala para Eva o seguinte:
O seu corpo será do seu marido, ele te dominará e multiplicarão as suas dores. Ele fala para a serpente, rastejará sobre o seu ventre, e a semente da mulher, toda a história da semente do proto-evangelho, né? Como eu já falei. Para o homem, ele volta e diz, maldita é a terra por sua causa. Ele desvia da humanidade o seu furor. Então a graça de Deus se manifesta preservando a criação, porque Deus poderia ter aniquilado Adão e Eva ali, certo? Então ele desvia o furor do homem para a terra. Maldita é a terra por sua causa, tá? Tem um outro. O João Calvino aqui eu peguei até desde o início, mas também ficou para trás. Você repete aí? Tá. Gênesis mostra que o coração humano é inclinado ao mal desde o início. Exato. Mas também revela a graça de Deus preservando a sua criação. Tá? A criação não é apenas um começo histórico, mas é a base de toda a teologia. Deus é soberano sobre tudo o que existe. Deus é soberano sobre tudo o que existe, tá? Gênesis inicia a revelação progressiva da redenção com a promessa já implícita em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 é o proto-evangelho, tá? Alguém pode abrir aí Gênesis 3:15 e ler pra gente, por favor? Vou ler aqui. Por favor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Joia. Isso aí é chamado de proto-evangelho. Proto vem do grego modelo, tá? A mesma palavra para protótipo. Quando você faz um protótipo, você faz um modelo de um projeto, certo? Então isso é proto-evangelho, é o modelo do evangelho, tá? Joia. Principais textos de Gênesis. Eu vou mandar isso para vocês também, relaxem, tá? Gênesis 1:1, criação. Gênesis 1:27, faremos, pois, o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Esse é aí o primeiro texto que mostra a ideia de Deus ser uma unidade composta. Façamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tá? O Gênesis 3:15 é o proto-evangelho. O Gênesis 12, de 1 a 3, é o chamado de Abraão. O Gênesis 15 é a aliança que Deus faz com Abraão. O Gênesis 22 seria o sacrifício de Isaac. Então vamos lá, o Gênesis, ele é o livro que diz de onde nós viemos, porque tudo não funciona do jeito que deveria, e o que é que Deus vai fazer sobre isso. É o que ele vai deixando claro desse modo, tá? Deus ama Abel e rejeita Caim. Deus amou Isaac e rejeitou Ismael. Deus ama Jacó e rejeitou a Esaú. Tem textos que Deus diz o seguinte: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A gente vê uma eleição em Abel, uma eleição em Isaac, uma eleição em Jacó. Deus os escolheu. Gênesis traz a promessa do Salvador. Deus é um Deus que abençoa, é um Deus que liberta. Ele é bom e ele faz uma aliança com aqueles que creem nele. Aqui a gente tem uma série de datas interessantes, se você quiser. Eu acho bacana você ter uma ideia
dos eventos que aconteceram com os patriarcas. Desde quando Abraão nasce, quando Sara nasce, a gente tem até a morte de José do Egito. São aproximadamente essas datas, sempre antes de Cristo, tá? Aqui em cima a gente tem um pouquinho de hebraico. Bereshit bara Elohim et Hamashayim vet haaretz, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Lembrando que aqui eu inverti, tá? O hebraico, mas ele lê da direita para a esquerda, de cima para baixo, fazendo zigue-zague, tá? Então, o Bereshit, na verdade, ele está aqui, tá? Uma hora eu vou colocar o texto do jeito que ele é certinho para vocês. Sé, posso fazer uma pergunta sobre esse Pode. Gênesis 1:1? Na teologia do Instagram já rodando muito uma ideia, assim, um conceito, e não sei se é interessante a ideia, né? Sobre isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, exatamente, é a hora que Deus cria o tempo, o espaço e a matéria. Certo. Porque no princípio, então é tempo, criou Deus os céus, que seria o espaço físico, né? Sim. E a terra, que é a matéria. Porque sem essas três coisas, Não existe uma nada. não existe sem a outra. Então seria É. impossível gerar vida. Deus criou o tempo para que nós existíssemos no tempo. Por isso que explica que Deus, ele é além disso. Deus não pertence a um tempo, Deus não pertence a um universo real, assim, real para nós, né? Porque ele está além disso. Então, é esse no princípio, tempo. Criou Deus os céus, espaço, terra, matéria. É isso aí? Quando a gente terminar o panorama bíblico, a gente vai emendar com teologia sistemática. A gente vai pegar prolegômenos primeiro, que é a matéria sobre o que é a teologia e como se estuda. A gente vai pegar depois teontologia, que é a doutrina de Deus. Como entender Deus a partir das Escrituras. E sim, Deus, ele é para além do espaço, para além da matéria e para além do tempo. Ele é eterno. Significa que Deus não tem começo nem fim e o tempo está dentro de Deus. Tá? Deus não está preso ao nosso tempo. Deus pega João, leva ele no Apocalipse. João vê o fim de todas as coisas. Ele foi arrebatado e viu o fim de todas as coisas. Ou seja, em Deus já se cumpriu. Em Deus nós estamos na criação e no fim e na cruz ao mesmo tempo. É como o encontro de Jesus com Eliseu, com Elias e Moisés no monte. Isso é uma possibilidade bonitinha. Eu acho. Porque existe o encontro de todos eles com Deus, né? De Elias e de Moisés, que sobem um monte e ali eles têm um encontro com Deus. Dizem que isso foi quando Jesus... Uma abertura de portal. É isso, como se os três estivessem juntos, então, realmente. Então, pode ser. Eu acho essa uma ideia só bonitinha. Tá? Uma ideia meio Vingadores, né? Eu acho legal. É só bonitinho. É que não é disso que o texto fala. O que aquele texto diz é o seguinte: Deus está dizendo, olha, diante de vocês está a lei, os profetas e meu filho. E aí ele diz, esse é meu filho amado. A ele ouvi. O que o texto está dizendo? Jesus é maior que a lei e os profetas. É isso que ele está dizendo. Então, aquele alvo é Deus dizendo para os discípulos, o tempo da lei passou, o tempo dos profetas passou, agora nós ouvimos o Filho. Paulo vai dizer isso lá, na antiguidade, até pouco tempo, Deus nos falou pela lei e pelos profetas, e hoje ele nos fala pelo Filho. É isso. Então, por mais que seja interessante discutir se aquilo era só uma aparição, era só um holograma, se era só para termos a ideia, ou se de fato era Moisés e Elias parados diante de Jesus,
É interessante discutir isso, mas, entretanto, a exegese daquele material me dá a informação de que isso não faz diferença. Pode ser Moisés É ali, irrelevante. pode ser Elias ali, pode ser só uma imagem deles, pode ser só um totem, pode ser só uma foto. A ideia ali era dizer: olha, vocês ouviram a Moisés na lei e a Elias nos profetas até hoje. A partir de hoje, ouçam o filho. É isso. É por isso que nós pregamos o Velho Testamento como instrução. Mas se a instrução do Velho Testamento não finalizar em Cristo, ela é heresia. O que você disse antes de normativa, é esse o caso? Sim, normativo é esse o caso. Tá? Por exemplo, normativo para Israel, as leis. Normativo para a igreja, por exemplo, Sermão do Monte. As cartas de Paulo são normativas para a igreja. A eleição de bispos, a eleição de diáconos. Como é que a gente elege bispos e diáconos? Como é que a gente elege? 1º e 2 Timóteo, Tito. Nesses textos. Norma. Como é que você lida com o irmão imoral? Vai para 1 Coríntios. Como é que lida com dons espirituais? 1 Coríntios 12, 13, 14. É normativo isso. Jefité. Narrativo. Você não vai prometer para Deus que você vai sacrificar a primeira pessoa que aparece na sua casa se você vencer uma guerra, porque aquilo foi uma estupidez dele. Ele fez aquilo porque ele quis, ele fez aquilo porque o coração dele, ele achou que ele tinha que provar alguma coisa para alguém. Deus não pediu para ele fazer aquilo e ele fez mesmo assim. Até porque sacrifício humano é algo abominável a Deus. E o cara vai e sacrifica a filha. Ou seja, então quer dizer que pode? Não, aquele texto é narrativo, ele não é normativo. Certo? E a gente vai ter muito, muito, muito disso na Bíblia. Muito texto que, olha, isso aqui está contando o que ele fez. Por exemplo, pegaram roupa do apóstolo Paulo em Atos e saíram colocando sobre os enfermos foram curados. Narrativo, normativo. O apóstolo Paulo nunca mandou fazer isso. Não tem um texto na Bíblia que diz: pega a roupa do apóstolo e passa nas pessoas que elas vão ser curadas. Não existe. Quem fizer isso hoje está fazendo feitiçaria. Lembra? Lembra? A gente vai ver isso em Êxodo. Mas só para adiantar. Deus diz: não façais imagem de escultura, certo? Um dos 10 mandamentos, certo? Ele mandou fazer a serpente de bronze. Ele mandou fazer. O que Deus manda fazer, normativo. O que Deus não manda fazer é idolatria. Deus não mandou fazer o bezerro de ouro. O povo fez e Deus veio e destruiu. Certo? O que é que Deus manda fazer com a serpente de bronze? Aquele que tinha sido mordido por cobra ia olhar para a serpente de bronze e ia ser curado. Deus mandou ajoelhar? Deus mandou orar para a serpente de bronze? Não, não. Só olhar para ela. Mais para frente você vai ver que os homens estavam se prostrando diante da serpente de bronze. O que é que Deus faz? Abre o chão e devora todo mundo. Porque aí é idolatria. O intuito não era atribuir a serpente de bronze a alguma divindade, Não. ou poder. Não. Então, assim, aquilo que Deus manda fazer expressamente é ordenança de Deus, a gente faz. Aquilo que Deus diz para não fazer é idolatria. Tá? Quando a gente chegar em Ezequiel e falar sobre a Arca da Aliança, aí vocês vão pirar. Jeremias, perdão. Bom, gente, a gente poderia entrar em Êxodo, mas eu acho que a gente já teve uma aula bem longa já. 1h10, 1h15 de aula a gente está fazendo agora. Eu posso fazer isso o dia inteiro. Aí eu vou depender muito de vocês. E eu não gostaria que metade saísse e metade ficasse, tá? Então eu acho que por hoje eu acho que tá bom. Foi muita informação. Muita informação mesmo, tá? Guarda o coração, não se aborrece. Se tiver alguma dúvida agora e quiser perguntar sobre qualquer assunto,
mesmo que seja mais pastoral, menos teológico, mas pode perguntar agora, eu vou responder, tá? Mas eu vou parar a nossa gravação aqui, porque eu estou gravando, tá?